Boa noite a todos. Que Jesus os abençoe. Em primeiro lugar, eu posso toda melodia que nós ouvimos, para balsamizar a alma e para acalmar. Não são músicas tristes, mas que fazem a gente pensar um pouquinho na vida, Eu acho que é o momento que a gente para, senta. Uma das coisas primordiais aqui para nós, como dissemos outras vezes, é a fé. Sem a fé, nada disso aqui tem sentido. Nada. Sem a fé, nós não conseguimos enxergar nossos entes queridos nas entrelinhas. Seria muito difícil. Por mais prova que a gente tivesse, sem fé, o papel é só papel. Então a nossa busca aqui primeiro, ela tem que estar um pouquinho amadurecida na fé. Às vezes nós buscamos o recado, mas nem sempre estamos prontos para eles. Nem sempre estamos preparados. E uma das coisas que nós vamos aprendendo nesse meio, essa divisão, um dia um escreve, outro escreve, vai assim repondo. Outros escrevem mais, outros menos. É difícil apontar as necessidades de cada um, pelo menos fisicamente. Não tem condições de fazer isso. Mas todo o nosso trabalho, esse encontro, baseado na fé, ele tem que nos trazer algumas reflexões, não só para esse momento aqui, mas para a nossa vida lá fora, porque nós ficamos algumas horas aqui e o restante todo é nossa casa, nosso trabalho, nossa vida. Então que nós possamos colher daqui algumas informações para levar adiante a nossa vida, para que a nossa vida não perca todo o sabor. Essas pessoas que não estão convivendo conosco hoje, muitas vezes representam o tempero da nossa vida, dando graça a ela, dando beleza. Mas nós só enxergamos esse momento, nós não conseguimos enxergar as vidas passadas, nem o nosso futuro. Nós conseguimos apenas ver o momento. E o momento, às vezes, não dispomos de conhecimento suficiente para fazer as análises. Por isso, Deus, representado pelos benfeitores espirituais, fazem isso por nós. Por que foi nessa época? Por que foi desse jeito? Difícil a gente responder. Muito difícil. Mas há uma razão para tudo. Nós somos uma criação divina. Nos criou, nos deu um corpo, nos emprestou. Nós usamos essa roupa. Em algum momento nós temos que deixá-la. Mas isso tudo, sem o amparo da fé, não uma fé cega, uma fé substanciada assim em bons pensamentos. Não pode ser uma grande maioria, não pode estar equivocada. As pessoas sentem seus entes queridos, veem seus entes queridos, uma grande maioria. Será que todo mundo estaria errado, alucinado, fanatizado? Não. É muita gente para ser assim. Então há provas na nossa vida da presença. Com a medida de estudo, de reflexão, de interiorização, de relaxamento, de concentração, nós vamos conseguindo perceber mais os nossos entes queridos. Muitas pessoas complicam demais. A gente quer perceber com os olhos, mas é difícil perceber uma outra dimensão com estes mesmos olhos. Nem os médios enxergam com os olhos. Os olhos físicos enxergam coisa física. Os médiuns de evidência enxergam com a mente. Eles sabem que eles estão, eles definem a pessoa. Enxergam com a mente.
Se fosse com os olhos, todo mundo enxergaria. Não é com esses olhos. A visão espiritual é do Espírito. Então nós podemos ir melhorando o nosso quadro. Quem está nessa caminhada há mais tempo, um tempo maior com a gente querido do mundo espiritual, já identificou novos caminhos para se reerguer, novos horizontes e novos pontos que possa fazer brotar alegria, felicidade, porque existem outros seres que nós amamos do nosso lado. Se nós pararmos toda a nossa vida, tudo que está à nossa volta, e aqueles que ainda convivem aqui conosco, que precisam do nosso amor, que precisam do nosso apoio, de nossa mão, de nada adianta sermos revoltados, agressivos, sermos pessoas intolerantes, sermos pessoas que vivemos de comparação, esse é melhor, aquele é pior. Os nossos julgamentos estão dentro do nosso conhecimento. Cada um tem um conhecimento. Cada pessoa. Não nos cabe, às vezes, fazer tantas comparações entre os nossos entes amados, entre as pessoas que nós conhecemos, entre as religiões. Nós temos que pegar o melhor que nós podemos absorver de cada uma. Muitos aqui, nós todos somos uma casa espírita, mas nem todos são espíritas. Amanhã retornarão à sua religião, à sua religiosidade, sem perder, sem se corromper. Estão espiritualizando a própria religião, sem se perder dentro dela. Nós não precisamos fazer um esforço de mudar de religião. Nós temos que nos esforçar para nos espiritualizarmos, ou seja, para entender que a vida continua. Porque dizer que não acredita por não acreditar não tem base, e dizer para o outro prova que a vida existe também não tem base. Isso é muito íntimo. Me prova que a vida existe. Isso é um trabalho de Deus, através da nossa fé. Todos os dias, nós também nunca vemos Deus e nos nutrimos das suas energias. Quando nós estamos mal por alguma coisa, nós oramos e melhoramos. Se não conseguimos orar, alguém vai orar por nós. Nós vamos procurar uma ajuda de alguém, de um pastor, de um padre, de um médium, de um amigo. Alguém vai rezar conosco. Aí nós enxergamos Deus. Quantas vezes nós temos coração apertado? Eu já passei isso muitas vezes, por algum motivo, de sentar, ouvir uma palestra, e como se essas palavras retirassem aquela dor de dentro. Isso é Deus. É o momento em que a gente deixou Ele aparecer dentro de nós. Muitas vezes nós testamos e provamos, e queremos assim, queremos do nosso jeito. O mundo não é do nosso jeito. Porque antes de existirmos, já existiam leis. Então o mundo é do jeito que as leis prezam. E nós seguimos elas. Toda vez que a gente sai de uma lei, uma outra lei nos puxa para o caminho certo. E às vezes esse puxão vem com dor. Toda dor que Deus permite é para nos mostrar algo, nos fazer despertar para alguma coisa melhor. Não é para que a gente tenha revolta, para que a gente brigue com Deus, porque brigar com Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não vai se revoltar com a gente, Ele não vai castigar a gente, Ele vai deixar a gente aprender. O nosso estado interior muitas vezes impede que a gente possa sentir Deus. A gente anda armado, com palavras assim, prontas. Se alguém me disser isso, eu vou dizer aquilo. Nós vamos atraindo isso. Não é isso que o Evangelho diz. Quando se trata de amor, dessa atenção pela vida, esse respeito pela vida, é isso. Nós não estamos ainda prontos
para amar a humanidade. Muitas vezes não conseguimos fazer isso dentro de casa. A gente faz meio capenga, né? Gosta, fica bravo, fica emburrado, fica um dia sem conversar. Aí volta, conversa. Esse é o nosso amor. Fragmentado, varia muito. E às vezes nós o percebemos maior na ausência. Até porque na ausência não tem como brigar. Ele é integral. E quem está do nosso lado, por alguma razão, quem nasceu através de nós, quem nasceu no nosso lar, tem uma razão para existir do nosso lado. E a fé nos mostra que isso é muito bom. Ela vai nos apontar isso. Nós estamos num momento da vida, da nossa vida física, que nós devemos espiritualizá-la, que nós devemos buscar Deus a cada dia, sem fanatizar. Aprender a ser feliz com a felicidade do outro. Isso é uma regra de paz. O outro recebeu a carta, eu não recebi. Mas o que eu aprendi disso? Amanhã será o contrário. E às vezes a gente não pensa nisso. É claro que todo mundo merece, e eu queria que todos tivessem. É óbvio. Mas humanamente é impossível. Se nós colocássemos aqui 10 médiuns, será que teria a mesma credibilidade? Parece uma indústria da carta. Fica meio complicado, né? Vai lá, pega a carta, vai embora. Vai lá, pega a carta. Será que isso estimularia a nossa fé? Nos faria diferentes? Eu não posso acreditar que Deus, por algum momento, tenha promovido alguém que eu amo por nada, mas também para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Aqueles que têm seus entes do mundo espiritual, seus filhos, e estão trabalhando pela melhoria da dor do outro, estão se adiantando no progresso, estão cada dia melhor, já conseguem sorrir, já conseguem sentir a presença do ente amado. Mas aqueles que se concentram na própria dor, unicamente na própria dor, na revolta, que se fecham, que não saem de casa, eles vão demorar um pouquinho mais para se melhorar. Que o nosso encontro aqui seja para nascer esperança em nós, nascer um ambiente melhor, um ambiente de paz dentro de nós, que nos tornemos mais dóceis, mais humanos e nunca mais revoltados. A revolta traz a infelicidade, a amargura, o dissabor. Que direito temos nós de criticar o outro, sabendo que carregamos tantos defeitos, talvez diferentes daquele? Que direito temos nós de condenar, se há tanta coisa em nós para ser condenado? Nós temos que nos concentrar em amar, em ajudar. Se alguém grita com a gente em casa, muito, talvez seja o nosso momento de silenciar para retomar no outro momento. Já viu alguém ganhar uma briga se os dois gritarem ao mesmo tempo? Nenhum ouve o que o outro está falando. Um vai ferir o outro, depois vai ter que um fazer o curativo do outro. Será que a gente vai deixar? Será que nós temos confiança para deixar quem nos feriu nos fazer o curativo? Não tem. Então é melhor não fazer. Eu não me lembro quem eu conversei hoje. Graças a Deus, eu não tenho medo da morte. Já entendi há algum tempo essa passagem. Alguém pode perguntar, mas se eu queria ir agora? Ninguém faz essa pergunta para ninguém. Não foi feita essa pergunta. Isso eu programei lá atrás. E quando chegar esse momento eu vou. Se for agora, é agora.
Eu tenho coisas para resolver, um punhado delas. Vou ficar meio aborrecido do outro lado? Com certeza. E no meu caso, vou me deparar com o trabalho que eu fiz, eu deixei de fazer. Vou ter algumas decepções, mas vou estar ali, sabendo da oportunidade do recomeço. Nós não morremos. Não teria sentido a morte no meio de tanto amor. Se a vida acabar ali, naquele momento, não teria sentido o amor, não teria sentido o Evangelho. A gente ama tanto, se esforça tanto, dá amor, pronto, acabou. Nós não doamos amor, nós plantamos amor para que ele se multiplique. Quem é a nossa verdadeira família? Aqueles que nós doamos amor. Não é aquele que nós toleramos. O que toleramos pode se tornar um adversário. Na hora que ele entender que foi tolerado, estava ali porque não tinha outro jeito, vai se chatear e pode se tornar um adversário nosso. Nossa família são aqueles que nós realmente nos doamos, nos amamos, e nós temos a oportunidade de fazer diferente, porque a vida não vai acabar, e nós vamos nos deparar com aqueles que nós amamos, que nós encontramos. É importante que a gente se contenha em algumas coisas para fazer valer a felicidade do outro, ou para não prejudicar o trabalho do outro. Como disse nosso irmão, tudo passa, as coisas ruins, mas também as boas. E quando a coisa boa passa, pode passar para melhor ainda. Não precisa passar para ruim. A gente sempre pensa, né? As coisas boas passam. A gente já pensa que é para piorar. Pode ser para melhorar. Na bondade de Deus, o amor é infinito. É sempre maior. Ninguém diz assim, eu vou amar meu filho até um tanto. A gente apenas ama. E cada vez descobre que tem mais sede desse amor. Mais sede dessa presença. Porque se o amor fosse limitado, a gente tem um filho, a gente ama um tanto. Se tiver dois, divide o amor no meio, né? Ele é limitado. Quem tem 10, ama 10% do que amava o primeiro. E não é assim. Isso é a prova do que o amor não tem fim. Que ele é sempre igual. Que ele multiplica, que ele cresce. É esse sentido da vida. Nós pensarmos nessa grandeza de amor. O que eu posso fazer para quem está do meu lado? Dos dois planos da vida. Honrando aqueles com as nossas boas obras. E boa obra não é dar dinheiro. Não é só isso. Boa obra é viver bem. Se não posso contribuir com alguém, eu faço silêncio. Pelo menos eu não atrapalho. Mas se eu posso fazer, façamos. Ontem, quinta-feira, o pessoal que eu não fui, o Fernando estava, a Sônia, foram levar chocolate. Embora a Páscoa não seja Páscoa do chocolate, o Fernando foi levar. A criança não entende isso. Não é o chocolate, é o gesto de amor. É o gesto de familiaridade. É o gesto de carinho, é a expressão de tantas pessoas que participaram, que eu nem sei quem foi. Mas que vai fazer despertar um sorriso. Eu fui entregar num time de futebol aqui de criancinha, de uma escolinha, 5 bombons cada um. Parecia a Mega Sena. E se o Emmanuel nos disse que a nossa felicidade é do tamanho da felicidade que proporcionamos aos outros, toda essa felicidade que eles sentiram vai na conta de quem trabalhou por isso. Não fui eu. Não comprei nenhum bombom. Então eu acredito que isso é amor. É o amor que está em movimento. Alguém doou, alguém trouxe, alguém intermediou, multiplicou naquelas crianças e vai voltar sobre todos aqueles que participaram. Isso é o movimento da vida. Amar. No mundo espiritual nós temos que estar adaptados a isso. Porque o egoísmo
não nos une. O orgulho. Então, tudo isso que nós vivemos é um treino para estar junto daqueles que nós realmente amamos e que estão num plano melhor que nós. Caridade é treino para ficar junto. É treino para ficar junto daqueles que amamos, porque eles estão crescendo. E nós temos que crescer também para alcançá-los. Eles vão sempre estar conosco, mas nós nem sempre vamos estar no mesmo plano que eles, porque eles estão crescendo. Os que saíram mais jovens estão sendo premiados, porque erraram menos. Já vieram grande, não erraram, estão crescendo. Nós que somos mais velhos, temos mais risco, mais coisas para acertar. Temos que correr atrás do prejuízo. Vamos nos amar, nos respeitando a capacidade de cada um, o carinho de cada um, que cada um pode dar. Ninguém vai dar mais do que pode, porque se tentar, não é verdadeiro. Então, estejamos unidos. Jesus Cristo veio para nos ensinar a amar, não julgar, amar. Lembrando que o amor é atenção, gentileza, respeito e confiança. Sempre guardem isso. Atenção, gentileza, respeito e confiança são bases de amor. Se nós tivermos com isso relacionado às pessoas, nós estaremos crescendo. Nós não daremos mais do que isso. Que Jesus nos abençoe e nos reúna tantas outras vezes em seu nome, para vivermos em paz. Quem está em paz consegue doar a paz e consegue ser feliz. Muito obrigado.